Vamos continuar então com os nossos exercícios. Esse tipo de matéria, pessoal, basicamente é a FGV quem cobra, tá? Então eu trouxe aqui algumas questões da FGV para a gente praticar. Então vamos lá. De acordo com a teoria de projeto de banco de dados, dependências funcionais podem ser estabelecidas por meio de processos de derivação a partir de dependências já conhecidas, ou pelas chamadas dependências triviais. Então ele passa para a gente aqui quais são as dependências e nos pergunta qual a gente não pode derivar. Então, praticamente, o que nós temos que fazer nesse tipo de questão é, a partir dessas propriedades, desses axiomas que nós vimos, qual não se aplica dentre essas opções, tá joia? Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu gosto de resolver, que eu acho bem prática e mais tranquila. Então, veja só. Eu gosto de primeiro transpor essas dependências para cá. Então, eu vou pegar cada um dos valores. A, B, C e D. E aí, por meio das setas, eu vou ligando essas dependências. Tá? Eu acho que facilita bem para a gente visualizar melhor. Então, olha só. Nós temos que A determina B. Então, eu vou colocar aqui A determina B. Nós temos que B determina C. Então, nós temos que B determina C. Nós temos que C determina D. Então, nós temos também que C determina D. Então, eu já recomendo que vocês façam pelo menos a propriedade da transitividade aqui. Lembra qual que é a da transitividade? É aquela que diz que se A determina B e B determina C, então eu posso dizer que A determina C, tá? Então vejam só, já vamos fazer isso aqui também? Então já vou trazer para cá, vou colocar de laranja. Olha só, se A determina B e B determina C, eu posso dizer também que A determina C. Concordam comigo? Aqui nós estamos falando da transitividade, certo? Percebam que, se eu sei que A determina C, olha só, A determina C, e eu estou vendo aqui também que C determina D, certo? Ou seja, C, C determina D. Ainda pela transitividade, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que A determina D, certo? Então, pessoal, vejam só, a gente está só ligando os pontinhos aqui. Então, eu posso, se C determina D e A determina C, eu posso dizer também que A determina D. Beleza? Então, eu gosto de fazer, pelo menos da transitividade, porque geralmente vem nas opções, tá? Então, vamos lá, vamos analisar agora opção por opção. Eu posso, ele quer o que não, tá? O que não é possível derivar. Então, veja só. Eu posso dizer que A determina B e C. Eu posso dizer que A determina B, certo? E eu posso dizer também que A determina C. Então, beleza. Resposta, a letra A tá tranquila. Lembram daquilo, né? E aí eu vou trazer aqui a lógica, tá? Vejam só. Vamos supor que A seja matrícula e B seja... deixe-me pensar. Vou fazer o contrário. Vou fazer A CPF, B matrícula, e eu quero dizer que C é nome. Vejam só. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Vamos usar da lógica? Olha só. Se eu sei que CPF determina matrícula, ou seja, a partir de um CPF eu chego em uma determinada matrícula, e eu sei também que CPF determina nome, ou seja, a partir de um CPF eu chego no nome, tá? Então, qual é essa relação que nós fizemos aqui? Nós fizemos que A determina B, no caso de matrícula, e fizemos que A determina nome, que é C. Então, aqui, ó, A determina nome, A determina C também, certo? Então, pessoal, vejam só. Se eu estou falando que se eu tiver o CPF 095123, determinando a matrícula 123 do nome João, e eu tenho o CPF 467590 da matrícula 345, determinando o nome Ana, olha só. Se eu sei que esse CPF determina essa matrícula, e eu estou falando que esse próprio CPF também determina, vou colocar aqui de vermelho,
esse CPF determina essa matrícula, e eu sei que essa matrícula determina João, que eu estou falando da transitiva, certo? Se eu sei que 095 só pode corresponder à matrícula 123, e eu sei que a matrícula 123 só pode corresponder ao nome João, se eu tiver a matrícula 123, eu sei que do outro lado vai estar o nome João, eu posso dizer que do CPF 095, eu vou chegar no nome João, certo? E da mesma forma que eu sei que esse CPF determina separadamente 123, e eu sei que esse CPF determina separadamente João, eu posso dizer que esse CPF, esse CPF 095, vai determinar também junto, em conjunto, tanto a matrícula quanto o nome. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Bom, então, a partir do momento que fez sentido, espero que tenha feito sentido para vocês. A gente pode ver que essa propriedade aqui que está sendo usada é a propriedade da união. O que a propriedade da união nos diz? Diz que se x determina y, certo? E x determina z, e x determina z, então, achei que tinha parado de gravar aqui. Então, eu posso dizer que x determina y e também z. É isso aqui que nós fizemos. Tá joia? É a propriedade da adição aqui nesse caso. Espero que tenha ficado claro. Eu trouxe o nome da propriedade, mas é bom vocês entenderem de forma lógica antes, tá? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Opa. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Deixa eu excluir aqui. Eita. Excluir. Excluir. Beleza. E aqui eu vou tirar só para eu poder fazer a marcação de novo sem estar em amarelo. Então, A determina B. E eu tenho também que A determina C. Então, vamos voltar aqui do jeito que estava. A determina C. Então, beleza. Então, esse primeiro caso tá ok. Agora, vamos ver. A determina C. Vamos ver? Olha, a gente até já fez isso. Olha só. Basta eu vir aqui na setinha. Por isso que eu gosto de fazer essas ligações antes. A determina C. Pronto. Por quê? Porque A determina B e B determina C. Então, pela transitividade, A determina diretamente C. Certo? Então, ok também letra B. Vamos agora à letra C. Tá me falando que A determina B. Vamos ver? A determina B? Determina. A determina C. Vejam que praticamente é igual a letra A aqui, tá? Só que agora ele colocou também a letra D. Então, vamos ver. A determina B, ok. A determina C. A determina C. E eu posso dizer também que A determina D. Pronto. Qual seria a maior complexidade aqui nessa questão específica, nessa alternativa? É esse A determinar D. Porque vejam que, como que eu sei que A determina D? Eu cheguei aqui pela transitividade. Então vejam só. A determina B, B determina C e C determina D. Então pela transitividade eu sei que se A determina B e B determina C, eu sei que A determina C. Então eu sei que A determina C. Mas vejam que C determina D. Então também pela transitividade eu sei que A determina D. Portanto, A determina D. Entenderam? Então, pela transitividade, a gente chegou aqui nesse D, ok? Então, vamos seguir. Deixa eu apagar aqui. Tá. Vamos agora para a alternativa D, em que B determina D. B determina D, olha só. Isso aqui, ó, poderia até ter trazido também no início. Eu deixei passar em branco, porque vejam só. Eu estou falando que B determina C e C determina D. Então, vamos lá. B determina C e C determina D. Pela transitividade, eu tenho que B determina D. Então, eu poderia até ter colocado aqui também a setinha, ó. B determina D, certo? Então, mais uma. Deixa eu tirar aqui. Vou voltar para apagar essas marcações. Colocar aqui que B também determina D. Então, a opção D também tá ok. Agora, vamos para a última alternativa, em que ela fala que C determina A. Pessoal, em algum momento aqui, tem C determinando alguma coisa? Temos que C determina D. C determina D. Mas D determina alguma coisa?
D não determina nada, então morreu aqui. Então C não determina A. Basta olhar aqui nas marcações que nós fizemos, olha só. C determina D. Como que poderia ter um caso em que C determinaria A? Se D, aqui, ó, determinasse A. Aí, pela transitividade, eu poderia dizer que C determina D. Pela transitividade, C determina D. E eu poderia dizer que D determina A. Aí, pela transitividade, sim, eu poderia falar que C determina A. Mas percebam que D não determina ninguém, tá? Isso aqui, ó, não existe. D não determina ninguém. Logo, por mais que vocês ficassem em dúvida com qualquer uma dessas outras alternativas, a letra E, ela é claramente errada. Tá joia? Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos lá. No âmbito de teoria de projetos, considere as seguintes dependências funcionais. Então, eu trouxe aqui. Vamos fazer a mesma coisa? Eu tenho o quê? Tenho A, tenho B, tenho C, tenho D. Então, vamos lá. Eu sei que A vai determinar B. Eu sei que B vai determinar C. Eu sei que C vai determinar D. O que eu posso inferir? Essa questão nem precisa de estudo, mas a gente vai fazer isso aqui para praticar, tá? Então, eu posso inferir que se A determina B e B determina C, posso inferir que pela transitividade A determina C. Eu posso inferir que pela transitividade B determina D. E também eu posso, pela transitividade, inferir que A também determina D. Por que que A determina D? Porque A determina C, A determina C e C determina D. C determina D. C determina D. Então, pela transitividade, eu sei que A determina D. Foi o que eu fiz aqui. A determina D. Certo? Então, vejam só que nós já temos aqui as nossas ligações. Como eu poderia dizer aqui também, né, que B, olha só, se B determina C e C determina D, eu poderia dizer que B também determina D, pela transitividade. Não é isso? Olha só, eu gosto de escrever assim, ó, porque para mim fica bem visual. Se B determina C e C determina D, quer dizer que B, pela transitividade, determina D. Então, B determina D. Fica bem visual assim, né, ligando as setas e tudo mais. Então, vejam, vamos ver o que a questão quer. Ela diz que a dependência A determinando C poderia ser deduzida pelo axioma da... E aí, pessoal? Pelo axioma da transitividade. Não é isso? Se A determina B e B determina C, A determina B e B determina C pela transitividade, A determina C. Portanto, letra D, a nossa resposta. Mais tranquila essa, né? Então, vamos seguir. Olha só. Considere as seguintes regras de derivação de dependências funcionais no âmbito do projeto de banco de dados. Se x determina y, então xy determina y. Se x determina y e x determina z, então y determina z. Se xy determina z, então x determina z. Vamos analisar com calma. Olha só. A primeira está falando o quê? Se x determina y, então xy determina y. Pessoal, vejam, vamos também raciocinar em cima dessa questão, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, CPF determina nome, beleza? Então, quem é meu CPF? É X e quem é meu nome? É Y. Então, se eu tiver o CPF 123, eu posso afirmar que o nome é João. Se eu tenho o CPF 097, eu posso afirmar que é o nome da Maria vinculado a esse CPF, certo? Agora, se eu fizer o seguinte, se eu colocar aqui, ó, CPF e nome, CPF e nome, determinando quem? O próprio nome. Vocês concordam que tá certo? Olha só, se eu coloco aqui 123 e João, ele vai continuar determinando João? Se eu coloco 097 Maria, vai continuar determinando Maria? Por quê? Porque, pessoal, o Y de cá é o mesmo Y de cá.
O y que está determinando é o mesmo y determinado. O nome de um lado é o nome do outro. Se eu venho aqui, é igual eu mostrei lá na teoria. Se eu venho aqui e coloco CPF 123 e João aqui, eu tenho que garantir que do outro lado vai estar João. Se eu colocar João Henrique, se eu colocar João Henrique, opa, ah, se eu colocar aqui João H. Se eu colocar João H, pessoal, é o mesmo nome, então quer dizer que aqui também vai ser João H. Aí beleza. Mas percebam que já não é mais essa primeira linha. A gente já está falando de outra pessoa. João H agora. Então é 1, 2, 3, João H determina João H. 1, 2, 3, João determina João. Então é o mesmo atributo de um lado e de outro. Então não faz diferença. Tá? A dependência funcional vai continuar funcionando da mesma forma. Então essa primeira, ela está correta. Beleza? Vamos analisar agora a segunda opção dada. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Se x determina y e x determina z, então y determina z. Não tem nada que diz essa propriedade, tá? Então, essa aqui eu não tem nem o que pensar, pessoal. Essa aqui tá errada, não tem nada que fala sobre essa propriedade. Pense só, o fato de, vamos supor que x é CPF, vou usar o mesmo exemplo, y é nome. X determina nome, e eu posso dizer que x como CPF determina data de nascimento. Data nascimento. Beleza. Olha só. O fato de CPF determinar nome e CPF determinar data de nascimento, eu posso dizer que o CPF, o nome vai determinar a data de nascimento? Vocês estão vendo que não tem ligação nenhuma. Vamos lá. CPF 099. Nome João. Vou pegar só exemplo. E CPF 099, data de nascimento 17/8/90. Olha só, 099 eu sei que é João, 099 eu sei que é essa data de nascimento. Mas e daí? Qual é a relação entre João e essa data de nascimento? Só não tem relação nenhuma. Nenhuma. Não tem nenhuma propriedade que a gente pode inferir que nome chega em data de nascimento. Que é o que a questão está falando. Ela está querendo dizer que Y chega em Z. Não tem. Perceba que você está pegando um valor que é determinado e colocando como determinante. Mas o valor y que é determinado para chegar em outro valor determinado? Não, pessoal. Tem que ser um determinante para chegar em um valor determinado. Tá joia? Então, essa propriedade não tem nada que corrobora com ela. Então, também está errada. Vamos para a última. Vamos aqui para a opção 3. xy. Se xy determina z, então eu posso dizer que x determina z. Essa aqui vocês têm que prestar muita atenção, porque essa aqui também está errada. Eu vou mostrar por quê. Olha só. Vamos supor que x seja ID do produto. ID produto. Mais uma vez eu vou trazer a lógica. Vocês podem decorar lá, mas na hora da prova, se não tiver na cabeça, pessoal, usa o exemplo, vai pela lógica. Vamos supor que eu tenho o ID produto, que vai ser o meu x. Eu tenho o y, eu vou dizer que o y aqui vai ser preço. Então, vai ser aqui o preço do meu produto. Preço do meu produto. E eu vou dizer que z vai ser o total. Não, esse exemplo não tá legal. Vou dizer que o ID produto, preço. Deixa eu ver. Acho que eu vou precisar de um outro exemplo. ID produto. Não, vou fazer assim, ó. Não vou colocar ID produto, eu vou colocar assim, ó, quantidade. Quantidade, vai ser a quantidade de um determinado produto. Preço e total. Então, vamos lá. Quantidade vai ser meu X. O preço vai ser meu Y. E o total vai ser meu Z. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho quantidade de 10 com preço de 5. Então, meu total vai ser 50. Eu vou ter uma quantidade de 3 com o meu preço de 10. Então, meu total vai ser 30. Vou ter uma quantidade de 4 com o meu preço de 5. Então, meu total vai ser 20. Eu pergunto para vocês, então, total, o que eu estou representando aqui? Uma quantidade de produtos foi vendidas a um preço tal, então, quantidade X de produtos foi vendida a um preço Y, o que me resultou no total Z de faturamento, tá? Então, veja só, eu posso dizer que X
sozinho determina Z? Vamos ver se faz sentido? Faz sentido eu dizer que pela quantidade de 10 eu cheguei no total de 50? Eu posso dizer que se eu vendi 3 produtos, eu tive um total de vendas de R$ 30? Pessoal, não posso. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o preço. Então, eu preciso do conjunto quantidade e preço para saber o total. Eu preciso de X e Y para determinar o meu Z. Então, aqui, ó, eu preciso de X e Y para determinar o meu Z, certo? Eu preciso de 4 e 5 para determinar o meu total de 20. Eu não posso dizer que X determina Z, como está expresso aqui. Por quê? Porque nesse caso, eu preciso de duas colunas para chegar no meu valor de Z. Então, não tem nenhuma propriedade, nenhum axioma que corrobora também com essa opção da letra 3. Eu espero que tenha ficado claro o porquê. Se ela está me falando que preciso de X e de Y para determinar Z, beleza, ok. Quer dizer que eu vou ter ali uma união de atributos para determinar um outro atributo. Então, vai ser dois atributos como determinantes para a gente chegar a um determinado, tá? Então, nessa questão, nós temos que somente a 1 está correta. Beleza? Espero que com esse exemplo também tenha ficado claro que esse tipo de situação aqui, ó, pode acontecer. E a gente não pode simplesmente vir aqui tirar um valor e dizer que está tudo bem. Não é assim que funciona, tá? Então, vamos lá para a última questão. Olha, essa questão foi até do TCU, tá? De 2022. Então, vamos lá. Vai seguir a mesma lógica, pessoal. Olha só, eu já vou até direto aqui. Ela me dá os atributos. Então, eu tenho os atributos W, vou colocar um pouquinho mais para baixo. W, X, Y, Z. E aqui, ó, nos traz quais são as dependências. Vamos lá ligar a setinha. X determina Y, X determina Y, X determina Z. Opa, calma aí que aqui é X, né? X determina Y, X determina Z, Z determina X, Z determina X e Z determina W. E Z determina W. Eu posso inferir o que aqui, então? Olha só, se X determina Y, se é que eu consigo inferir, né? Olha, se X determina Z, vamos colocar aqui, ó. Se X determina Z e Z determina W, certo? X determina Z e Z determina W. Então, eu posso dizer que X determina W, certo? Pela transitividade, X determina W. Então, eu vou colocar aqui de laranja que X determina W. Eu posso perceber aqui também que, deixa eu ver, X determina Y, X determina Z, determina W. Eu posso dizer que, por exemplo, ó, estou exercitando aqui com vocês, tá? Se X, ó, se X determina Z e Z determina Y, que é isso aqui, ó, X determina Z. Ah, não, pessoal, Z não determina Y não, né? Não, acho que por enquanto vai ser isso mesmo. Estou tentando trazer mais regras de transitividade aqui, mas vamos seguir com a questão. Se tiver alguma outra transitividade, a gente analisa também individualmente. Então, vamos lá. Vamos à letra A. Então, o que ele está pedindo? Análise de conjunto. Ele pede aqui, ó. À luz dos axiomas da teoria de projeto de banco de dados, é correto concluir que dentre essas dependências inferidas, então vamos ver quais são válidas, tá? Vamos analisar caso a caso. Então, olha só. A primeira está falando o quê? X determina Y, Z e W. Olha só, vamos lá. X determina Y, beleza? O que a gente viu aqui? A gente viu que X determina W e X também determina Z. X determina Z, Y e W. Perfeito. Tudo certo até aqui, né, pessoal? X está determinando todo mundo. Basta olhar ali nas setinhas, certo? Então, vamos seguir. Não vou perder tempo aqui não, porque a gente já fez a análise, a gente já analisou com mais detalhes as outras questões. X determina W. X determina W. Vamos ver? X determina W. Pronto. Aqui, vejam só, tá vendo como é bom a gente ligar as setinhas antes? Porque senão eu ia ter que estar fazendo esse cálculo aqui agora.
Teria que ver aqui. X determina Z, aí eu vejo aqui que Z determina W, aí ele chega, então, nessa transitividade de que X determina W, para chegar na opção 2 como correta. Então, até agora, o que nós temos como válidos? 1 e 2, beleza? Vamos lá. XW determina YW. E aí? Olha só, vocês podem vir aqui, ó, e olhar que X determina W de fato, mas nós não temos nada falando que Y determina W, certo? Mas, pessoal, lembram da propriedade do aumento? O que a propriedade do aumento fala? Fala que se X determina Y, então XZ determina YZ para qualquer Z. É isso que ele fez aqui. Ele colocou o mesmo valor de um lado e o mesmo valor do outro. É a mesma coisa. É igual na matemática. Não tem lá se a gente fizer... Ó, se eu tiver lá a seguinte operação. Vamos supor, deixa eu pensar. 4 dividido por 8. Certo? 4 dividido por 8, eu vou ter aqui 1 sobre 2 como resultado. Certo? E aí, se eu pego esse 4 e esse 8 e faço o seguinte. Eu quero multiplicar o 4 por 2. Ou seja, eu vou ter aqui 8. E já que eu multipliquei o 4 por 2, eu também vou multiplicar o 8 por 2, vezes 2. Então, eu vou ter aqui 16. Pessoal, vocês concordam comigo que ao simplificar 8 e 16 eu também vou ter um meio? Não é a mesma coisa? Por que que é a mesma coisa? Porque eu adicionei, multipliquei o 2 no numerador, multipliquei o 2 no denominador. Então, não mudou nada. A mesma coisa aqui. Coloquei W de um lado, coloquei W do outro. Ok, não mudou nada. O X continua determinando o Y. Beleza? Essa foi só um paralelo aqui à matemática para vocês verem que é por aí, tá? Fica mais fácil, é mais um recurso para a gente memorizar. Então, sigamos. Então, nós temos também que a 3 está correta. Eu posso dizer que XYZW determina XY. Pessoal, essa aqui foi a única questão que eu achei que traz uma daquelas propriedades que eu deixei sem explicar mais detalhadamente porque pouco cai. Primeiro porque a gente pode seguir pela lógica também, tá? Mas eu já vou dizer que ela é aquela propriedade de acumulação. O que a acumulação fala? Que se eu tenho x determinando y, eu posso dizer que eu tenho xz determinando y. Percebam que x continua determinando y, x continua determinando y. Aqui vai seguir a mesma lógica. Xy continua determinando xy. Eu posso acrescentar zw aqui sem problema nenhum. Não vai mudar a minha dependência funcional. Certo? Por quê? Porque eu tenho um dado, o lado de cá igual ao lado de cá. Aí entra naquela mesma lógica. Se eu tenho o CPF X e a matrícula Y, eu posso colocar o que for aqui, que do outro lado vai continuar determinando o mesmo CPF e a mesma matrícula. Se eu mudar o CPF de cá, quer dizer que eu mudei o X. Então, também vou mudar o determinado. Tá? Então, percebam que é aquela mesma lógica de conjunto e subconjunto que a gente já viu. Tá? Então, é a propriedade do aumento. Você pode acrescentar aqui, ok, não muda o fato de xy determinar xy. Então, a 4 também está correta. Agora, por fim, vamos ver a 5, que diz que y determina z. Vamos ver? Olha só, eu tenho que y não determina ninguém, certo? Nem por transitividade. Se y não determina ninguém, logo essa questão aqui, essa alternativa está errada. A alternativa vai estar errada. Vamos conferir? Olha só. X está determinando Y, X determina Z, Z determina X, Z determina W. Y não determina ninguém. E as setinhas aqui é bom, ó. É bom vocês fazerem isso aqui, porque aqui eu vejo que não tem uma transitividade. Eu não estou vendo setinhas saindo de Y para Z, por exemplo. Não estou vendo nada disso. Não estou vendo uma seta de Y indo para X. Porque se eu tivesse uma seta de Y indo para X, essa aqui seria correta, porque vejam só. Eu teria Y determinando X, e eu tenho que x determina z. Então, eu teria que x determina z. Então, eu poderia dizer pela transitividade que y determina z. Mas está vendo que nós não temos essa ligação aqui, nós não temos essa dependência funcional. Logo, nós teremos 1, 2, 3 e 4 como alternativa correta. 1, 2, 3 e 4
Letra C é a nossa resposta. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês esses conceitos de dependência funcional. A gente fecha a dependência funcional, mas lembre, ainda estamos dentro da segunda forma normal. Então, na próxima aula, a gente vai fechar a segunda forma normal, tá joia? Lembrando que isso que nós vimos aqui, dependência funcional, é pré-requisito para a segunda forma normal. Por isso que nós fizemos esse parênteses aqui abordando dependência funcional antes, beleza? Então, vamos seguir.